Quero saber a opinião do Eduardo Tironi sobre a grandeza do Botafogo. É grande, não é grande, foi grande. Eu acho que as conquistas, tudo que o Botafogo fez na história, a camisa, a história, as glórias, isso não vai desaparecer nunca. Mas eu acho sim que os times diminuem de tamanho. Eu acho que o Botafogo hoje não dá para ser considerado um time grande no cenário atual do futebol brasileiro. É um time médio. É um time médio. O Botafogo é tão grande que ele resiste ao tempo. Ele jamais será pequeno. Mesmo se um dia, por exemplo, ficar lá condenado eternamente à segunda divisão do futebol brasileiro, ficar 13 anos disputando a segunda divisão, ele jamais será pequeno. O Botafogo é gigantesco, gente. Um clube, o que denota a grandeza de um clube não é o momento apenas. Esse é um dos fatores que denotam a grandeza de um clube. Não é... É que às vezes os momentos ficam grandes. Eu sei, Tironi, mas enormes. A gente tem que pegar o seguinte. A gente tem que pegar o seguinte, cara. Tradição, ou seja, jogadores que por lá passaram torcida, títulos, patrimônio, jamais. Pronto, acabou. E cabelo branco, né? Porque... Não, Piperno, pelo amor de Deus, isso não é um cara inteligente. É verdade, mas é verdade. Claro que é inteligente, não, mas é verdade. Sério, você tá dando argumentos que não foi estranho ouvindo de você. 50 anos pra cá é irrelevante ter um título nacional. Pois é claro que a história do Botafogo, Botafogo, como você mesmo disse, tem Garrincha, Nilton Santos, olha o time do Botafogo. Olha o ataque do Botafogo. 60, gente. Amarildo. Sabe, geração Celi Campelo, anos 60. Garrincha, Quarentinha, Zagallo, Didi. Pelo amor de Deus. E depois, na sequência, aquele ataque de Roberto Miranda, Jairzinho, Paulo César Caju, Rogério. Esses 4 caras estiveram na Copa de 70. O Rogério 70. Se machucou, 70, mas seguiu lá com a delegação. Sim. Essa linha estaria na Copa do Mundo de 70. Dos caras que foram campeões do ataque de 62, só um não jogava no Botafogo, o Vavá. Ninguém tá dizendo que não aconteceu isso. Não, tudo bem, mas isso não pode. Você não pode olhar para um time desse e falar é pequeno. Você não pode. Diminuiu. Tudo bem, mas tem um patrimônio. Tem um patrimônio. Mas acho que tem uma torcida, tem títulos, tem uma sala de troféus. Essas coisas podem mudar com o tempo. Eu acho que o Botafogo... Claro, as glórias do Botafogo elas nunca vão desaparecer. Acho que é uma comparação, talvez não seja perfeita, mas a seleção do Uruguai hoje, que teve sua melhor colocação, 4º lugar em 2010, até antes disso, ela era considerada uma seleção que tinha uma história muito grande, mas não era uma seleção que incomodava tanto mais. Ela ficou fora de algumas Copas do Mundo em 2006. A história dela continua gloriosíssima. Em 94, ela ficou fora em 4 Copas do Mundo de 3. E agora teve uma recuperação agora. E deixou de ser grande? Ela, por um tempo, ela virou uma seleção média. Mas a gente nunca se referiu ao Uruguai uma seleção pequena. Brasil e Uruguai, mesmo com o Uruguai nessa draga, havia Brasil e Uruguai. O Uruguai até hoje tem, por exemplo, mais Copa América que Argentina e Brasil. Bom, então você tá falando de passado também, né? Não, eu tô dizendo então, de passado, o Uruguai ganhou recentemente Copa América, porque o outro dia o Uruguai ganhou, nessa década aqui o Uruguai já ganhou Copa América. Teve o renascimento do Uruguai, né? É diferente. Quer dizer que até os anos 90 ali... Acho que a pergunta é a seguinte, o fato de um clube, um time ficar um longo inverno de seca, de títulos, faz com que ele se apequene? Então, pode fazer. Eu acho que clube do tamanho do Botafogo jamais. Acho que em determinados clubes pode. Eu acho que o Botafogo acho que está num momento histórico dele que ele está correndo um sério risco. Ele pode ser rebaixado para a segunda divisão e com a dívida terrível que ele tem, ele pode ter uma dificuldade para subir. Por que o Cruzeiro, que teve polícia baixando lá, tem problema de salários atrasados, tem problema de gestão, com eleições convocadas, por que o Cruzeiro, então, a gente fala que é gigantesco e o Botafogo, por causa da dívida, a gente fala que é pequeno? O Cruzeiro ganhou outro dia. Nessa década ele foi 2 vezes campeão brasileiro, ele ganhou Copa do Brasil, ele ganhou na década passada Libertadores. Então a gente tá dizendo aqui que o único critério para definir a grandeza de um... Não. Cruzeiro tem muito o número de títulos que ele tem. Tem muito mais torcida que o Botafogo, de acordo com todos os estudos de pesquisa, aliás, o dobro. O Santos ficou 18 anos sem ganhar nada, cara. A gente falava que o Santos era pequeno? Claro que não, ninguém é maluco de fazer um negócio desse. De falar que o Santos virou pequeno. O Santos não ganhou nada entre 84 e 2002. Alguém falou que o Santos era pequeno? Eu diria pra você que, se a gente analisar a história toda, 18 anos, ainda assim é um período relativamente pequeno. Botafogo, em 50 anos, ele tem um título importante. Tem a Comebol de 93. É a Copa Sul-Americana, Piperno. É a atual Copa Sul-Americana, não é? A Copa Sul-Americana não é um grande título? É um torneio de segunda linha. É um torneio... Torneio internacional. Torneio internacional pra quem não tem competência pra jogar. O que maior, a Sul-Americana ou a Copa do Brasil? Torneio internacional. Os dois são segundos torneios no seu âmbito de disputa. Ô Bernardo, um time que já foi grande, então jamais será pequeno?
Não, cara, não é bem assim. Por exemplo, a Portuguesa passa por um processo quase de término. A Portuguesa sempre foi menor do que o Botafogo. Sempre. O Botafogo, pra virar pequeno, vai ter que ficar uns 100 anos aí, sem ganhar nada, perdendo torcida. 100 eu não sei, mas acho que alguns anos. O América é o quê? É pequeno. Tá, mas o América foi campeão carioca pela última vez em 1960. Não, mas esse argumento se aplica justamente ao Botafogo. O América disputou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro pela última vez em 1988. Sim, diferentemente do Botafogo, claro. Né? Mas o América é grande. Na verdade, talvez o América foi grande. Ele rivalizou ali, mas foi grande. O Bangu e a América foram grandes. Relativamente grandes. São casos de grandes que viraram pequenos, mas olha o que aconteceu com esses clubes. O Botafogo não vai acontecer isso com o Botafogo. Não sei. Não aconteceu nem perto. Peraí, mas você tá falando hoje que o Botafogo deixou de ser um clube grande. Sim. Hoje. E eu tô falando vai. Ou seja, hoje você diz que o Botafogo é pequeno. Não é. Disse que o Botafogo porque ele não pequeno. passou médio que seja. Acho que médio. O Botafogo não passou por um processo parecido aos processos de Bangu e América. Nem perto disso. Botafogo. Nem perto Mas disso. ele sempre foi maior que Bangu e América. Exatamente. Historicamente, ele sempre foi maior que Bangu e América. Lógico. Eu acho assim, se não tiver uma correção de rota, e eu acho que essa correção não é simples, o Botafogo pode demorar 10, 20, 30 anos, mas ele pode se tornar um clube muito menor do que ele é. Mas tudo bem, Tiroli, a gente tá falando em 30 anos, cara. Ou menos. Tá falando hoje. Vocês dois estão falando que o Botafogo hoje deixou de ser grande. Então, eu acho que ele é hoje. Não existe. Não, Mas a não fotografia dá de hoje falar. coloca ele como um time médio. Não, ele é grande. Não, Olha o que a é. torcida fez Imagina. ontem. Tem um jogo, um dia zoológico que eu tô dizendo. Jogo, cara, o time brigando pra não cair. Fortaleza põe 46 mil pagantes aí no estádio, quer dizer, o CSA O Fortaleza não tem a tradição, não tem a história que o Botafogo tem de grandes jogadores, de títulos de patrimônio. Megali, que está na audiência, manda um áudio relevante que eu vou reproduzir aqui para nossa audiência. Se for pra falar que o Botafogo não é grande, é melhor nem... Não, pelo contrário. Olha o argumento do Megali. Deixa eu aumentar aqui o volume do meu WhatsApp. Diga lá, Megali. Ô, Romance também. É tecnologia com idade não combina. É. Vamos Bom, lá, enquanto você não consegue, eu sigo falando aqui. E vou dar uma moral aqui pra quem nos dá moral. Vai lá. Mano, os caras estão esquecendo que o Botafogo foi campeão brasileiro em 95. Não faz 50 anos que não ganha um título importante. Não disse isso. Ó, Eu olha disse que só. nos últimos 50 anos ganhou um título importante. O Mauro que é o César brasileiro. Pereira tá na escuta aqui, ele falou, o São Paulo na década tem menos títulos do que o Botafogo. Sim, sem dúvida. Então, só que o São Paulo. Meu Então, Deus do Só céu, que o São Paulo. Não, peraí. Não. Peraí. A gente tá falando do recorte de momento, Piperno. Pra lá, A gente tá falando do recorte de o momento. Botafogo tem, mas o Botafogo tem carioquinha. É só São Paulo isso. tem- Por que o São Paulo, então, Ué, quando se São classificou Paulo tem diante... uma- São Carioquinha é Paulo, coisa mal que nenhuma. mal, na Campeonato pior década Carioca. da vida Campeonato dele, tem uma Carioca. Não é Sul-Americana. Carioquinha é coisa É nenhuma. carioquinha, Assim como o Paulista imagina. é Campeonato Mas Paulista. nem campeonato Joãozinho e Maria mais, porque não Tá tem bom, mais a pergunta pro Maria. torcedor do Agora São Paulo, time então, se ele pequeno, ficou feliz vai, de ter então, perdido o imagina. título pro Corinthians. Fez uma festa danada depois da classificação no Allianz Mas o Parque. em cima do Campeonato Palmeiras. Paulista é mais competitivo, né? Por quê? É lógico. Pela grandeza dos times. Ué, tem 4 grandes de cada lado. Rio não tem mais Sendo que quatro 4 grandes. grandes na cidade do Rio de Janeiro. Só Isso- você ver a tabela do Não, brasileiro que você vê não, que os não. times de São Paulo estão lá em cima, né? Com exceção do Flamengo. Mas, gente do Os céu. quatro vão jogar Libertadores. Gente quer do dizer, céu. O Flamengo foi eliminado, tudo bem, era outro momento, com o Abel Braga, que foi embora. O Flamengo melhorou. O Flamengo foi eliminado pelo Fluminense na Taça Guanabara, na semifinal da Taça Guanabara. Vocês estão falando basicamente que assim, o Flamengo entrar lá e vai ganhar tudo. Não é assim. O Fluminense tá brigando Com pra não relação a cair. São Paulo e Botafogo, Tudo se bem, você pegar você os pode brincar. Se você pegar os últimos 40 O Corinthians anos, já caiu. não dá pra Botafogo O comparar. Palmeiras já caiu Não 2 caiu. vezes. Ó, Flamengo tá na liderança. Tirando o Flamengo, falar Botafogo Corinthians briga aqui, pra não não, cair, eu mando enganar Fluminense um briga aqui. pra não cair e o Vasco tá comemorando que não tá no Z4. Isso. Essa é a realidade do futebol carioca hoje. Vou falar que o Vasco é médio também. É isso que vocês vão falar pra mim. Não dá Você pra tá comparar. preparando o Não, terreno pros dois falarem que o Vasco não, é médio. não é médio, também. não é médio. O Vasco é grande. O Vasco Então é por que gigante. o Vasco é grande e o Botafogo não é? Porque o Vasco tem mais torcida, o Vasco tem mais mobilização, o Vasco tem mais... Como assim, mais mobilização? Olha o que a gente viu ontem, Tironi. O Vasco tem mais patrimônio, tem Vasco tem mais mais patrimônio, título. também tem acho. tudo mais Mais que patrimônio. Botafogo. O Botafogo tem uma sede em General Severiano, na zona nobre do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de É. Janeiro. Mas a Tem um dívida do terreno. Botafogo transforma qualquer patrimônio em... né? Ele tem a maior dívida do futebol brasileiro. Só rebatendo o Mauro César, que tá na escuta, se você pegar um recorte dos últimos 10 anos, ok, o Botafogo ganhou mais do que o São Paulo. Se você pegar os últimos 40, são Mas clubes vocês estão falando incomparáveis. de hoje, gente. Aí eu uso o critério, aí eu uso esse critério, aí o Piperno fala que é coisa de quem tem cabelo branco. Mas peraí,
Vale pra um, mas não vale pro outro? Eu não vou comparar São Paulo e Botafogo. Eu vou ficar Você não tá falando de momento? Não dá, não é momento. Você não tá falando de momento? Deus. São Paulo é um clube rico, São Paulo tem o Morumbi. Em nenhum momento eu falei, momento eu falei que o São Paulo não é imenso. Do Botafogo. Você tá distorcendo o que eu tô falando. Em nenhum momento eu falei que o São Paulo não é imenso e gigantesco. Eu não falei isso. Só que a gente não precisa. A gente não precisa. Prateleira São Paulo e Botafogo. Pera lá, isso é uma agressão ao torcedor do São Paulo. Tudo bem, a história do São Paulo. A história? A história, você quer falar de história? Então a gente vai ter que falar da história do Botafogo também. Vamos falar da história do Botafogo. Então pronto, é o que eu tô fazendo, mas quando eu falo de história, vocês falam que eu tenho cabelo branco.